Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário executivo da Câmara, ex-vereador, ex-candidato a prefeito de Patos de Minas na última eleição, Amarildo Ferreira. E a gente tem uma série de assuntos aqui para tratar com o Amarildo. E eu gostaria de começar falando com você, Amarildo, sobre as mudanças que foram inclusive sancionadas pela presidente Dilma Rousseff e já publicadas pelo Tribunal Eleitoral, né? Então elas já passam a valer agora na próxima eleição, na eleição do ano que vem. Que avaliação você faz dessas mudanças, Amarildo? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Veja bem, Maurício, foi bom, né? Acho que foi um primeiro passo. Novas mudanças deveriam ter sido aprovadas, como, por exemplo, o fim das coligações, mas, infelizmente, isso não passou. Era uma oportunidade que a gente tinha de acabar com esses partidos que são considerados partidos nanicos, que são partidos de aluguel, e isso, infelizmente, não passou. Então, isso fica para uma próxima oportunidade. Um outro ponto importantíssimo, que a gente lutou tanto para que pudesse realmente ser aprovado, seria o fim da reeleição para o Poder Executivo, mandato de 5 anos, sem a reeleição. Isso também era primordial e não foi aprovado. Mas, em compensação, teve outras mudanças que a gente acha que foi positivo, como, por exemplo, o tempo de campanha. Redução do tempo da campanha, né? 45 dias, acho que é um tempo suficiente. Isso tende a baratear mais ainda as campanhas. Barateando, Deus queira que isso também possa, às vezes, ajudar, né, no combate à corrupção, já que as campanhas estavam ficando muito caras e as pessoas iam buscar dinheiro a qualquer forma, muitas das vezes de formas ilícitas. Então, com essa diminuição do tempo de campanha, a gente acredita também que possa, né, diminuir essas possibilidades de corrupção. A tendência é a campanha ficar mais barata. Mais em conta, campanha mais em conta, campanha mais enxuta, menos tempo na rua. Isso vai interferir de que forma na eleição, Amarildo? Positivamente? Você acha que o candidato que vai disputar pela primeira vez não será prejudicado com um tempo menor de campanha? Com certeza, Maurício. Para quem está iniciando, a dificuldade vai ser maior, a visibilidade vai ser bem menor do que essas pessoas que já estão, né, no pleito político há mais tempo. Há esse prejuízo, entre aspas? Sim. Mas, de qualquer maneira, isso obriga o candidato, principalmente a cargo de poder executivo, a fazer um plano de trabalho, um plano de governo com antecedência, a realmente colocar propostas que sejam reais, porque quando o tempo é demais, a gente costuma dizer que as pessoas ficam enchendo linguiça, e às vezes saem muitas propostas indecentes, promessas que não são, infelizmente, adequadas, plausíveis de serem cumpridas, né? Tem umas promessas que são loucura, né, Mario? Que a gente vê que não vai ser cumprida de jeito nenhum, que não tem a menor possibilidade de ser cumprida, e o eleitor que é carente, que confia, que acredita demais, acaba caindo naqueles contos. Infelizmente, né? Isso a gente vê aqui no nosso município, a gente vê no estado, a gente vê no país, as pessoas são carentes disso. E quando se tem muito tempo de campanha, sobra prazo para isso. E quando o tempo for menor, a gente tem que realmente colocar propostas que são, né, plausíveis, que realmente possam ser executadas. Então, isso também vem ajudar. Essa diminuição no tempo de campanha vão fazer que as pessoas realmente priorizem aquilo que é necessário para o seu município. Então, as prioridades são muitas, então você vai ter um tempo necessário apenas para brigar em cima daquilo que você acha que realmente que seja necessário. A mudança vai ser grande já para a próxima eleição no ano que vem? Eu acredito que sim, Maurício. Por ser o primeiro ano ainda, até as pessoas se adaptarem, não só essa mudança de tempo de campanha, mas também as coligações. Antes você coligava com outro partido, você poderia aumentar o número de candidatos. Agora não, você saindo chapa única ou coligando, o número de candidatos são os mesmos. Então isso também já vai ter alguma interferência nessas coligações, nessas articulações. Carro de som também mudou muito a lei, tem os horários, tem os decibéis que vão ser aceitos. Os cavaletes estão sendo proibidos, isso é muito bom, porque, infelizmente, isso inviabilizava o pedestre e era um desperdício de dinheiro público também. Então, são várias mudanças que vão ser executadas agora nesse primeiro momento. Então, isso, querendo ou não, por ser novidade, isso vai gerar algum impacto. Agora, a rede social ela vai fazer um efeito importante nessa eleição, como já fez na passada, Maria. Isso. Agora, a rede social tem o seu papel muito importante, Maurício, mas as pessoas têm que tomar cuidado, porque existem muitos segmentos que são tendenciosos. E, infelizmente, a rede social tem sido usada, na grande maioria das vezes, não para o lado do bem, né? Às vezes mais na ideia de denegrir a imagem, ou de espalhar fofocas, de falar mentiras, e isso tem uma proporção muito grande.
E muitas das vezes as pessoas que não assistem jornal ou que não leem jornal ou revista, só fica ali ligado nas redes sociais, ouvem uma mentira e acham que aquilo é verdade, né, que aquilo realmente prevalece, e nem sempre isso é verdade. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado de saber realmente qual é o conteúdo que está se colocado ali para não serem enganados. Porque, da mesma maneira que a rede social ajuda a esclarecer muitos fatos, ela também pode ser usada para enganar. Né? Agora, Amarildo, o seu partido, você está no PMDB, né? Como é que o PMDB está se preparando para as próximas eleições? Olha, Maurício, em relação à chapa de vereadores, nós reestruturamos bem o PMDB. Nós podemos contar aqui vários nomes de ex-vereadores, como Isaías Martins, o Adão da CEMIG, que está lá com a gente. Pessoas que foram bem votadas na eleição passada, como o Ivan, lá do Conservatório, a Conceição do Salão, o Marquinho lá do Mercado, que era do PV, vieram para o PMDB. Então, ou seja, a nossa chapa ficou muito bem reforçada, muito bem estruturada. Mas é lógico que nós temos até 30 de abril ainda para buscar mais nomes, já que nós vamos poder lançar aí média de 26 candidatos, então nós ainda temos espaço para essas pessoas. Eu até falo, não porque a gente está no PMDB, que o PMDB hoje é uma chapa bem equilibrada. Não tem aquelas pessoas que destoam de muito voto nem de pouco voto. É muito equilibrado. Ou seja, todos que estão no PMDB hoje estão em condições, né, iguais de ser eleito. Então, o objetivo nosso no PMDB é justamente esse. De fazer o maior número possível de vereadores. O PMDB tem um vereador. Vai crescer esse número. Pelo tamanho que é o PMDB, nós temos apenas um vereador, que é o David, né, muito pouco. Na eleição passada nós éramos 2, né, essa agora nós tivemos esse retrocesso, tivemos só apenas um eleito, e a ideia nossa é de eleger 4 vereadores. Então, nós queremos fazer uma chapa mediana, mas com condições de fazer 4 vereadores. Porque de nada adianta, Maurício. E aí tem muitos pré-candidatos que às vezes procuram a gente, porque quem candidata, é lógico que quer ser eleito. Mas, às vezes, não sabe fazer essa leitura de como funciona essa legenda, como funciona essa conta para ser eleito. Às vezes, a pessoa quer ser candidata, tem lá 1000 votos e quer ser o cabeça de chapa. Fala, olha, eu tenho 1000 votos, eu tenho que ser o mais bem votado porque eu vou ser eleito. Mas não adianta. Às vezes, ele tem 1000 votos, os demais têm pouquíssimos votos. Eu acredito que uma cadeira hoje vai custar em média de 5.000, 5.200 votos. Ele tem 1000 votos, o restante tem poucos votos, não atinge a legenda, ele está fora. E tem pessoas que, às vezes, acham de estar num partido onde tem uma pessoa que tem muito voto, já está derrotado. Também é um engano, porque, às vezes, aquele voto daquela pessoa ajuda na legenda, o voto dele consegue puxar, né, o segundo ou terceiro colocado. Então, essa é uma conta que, graças a Deus, só sabe fazer ela depois de pronta. Depois que encerra as eleições, que encerra as urnas, é que você consegue saber resumi-la. Mas a verdade não existe partido mais fraco, né, ou que gasta mais votos, ou que gasta menos votos. Todos os partidos gastam o mesmo tanto de voto. E isso vai variar de acordo com os candidatos que estão naquele partido. E com relação à majoritária? Bom, é uma pergunta que não quer calar, né? Onde a gente vai, a gente é muito questionado, as pessoas sempre perguntam, a gente fica satisfeito, algumas até manifestações favoráveis, mas isso é muito amplo, isso não depende do candidato. Eu sempre falei que o PMDB tem nomes bons que podem ser pré-candidatos. Eu me coloquei à disposição, meu nome está disponível, mas ainda não caminhou nada nesse sentido de fechar uma chapa. Inclusive, eu quero aqui aproveitar o espaço, Maurício, para falar para as pessoas que eu não tenho vaidade nenhuma em ser o candidato a prefeito de Patos de Minas. Longe disso. Às vezes as pessoas conversam, a gente sente que algumas pensam que o sonho da vida é ser candidato a prefeito. E isso nunca passou na minha cabeça. Eu estou disponível para o partido, desde que nós tenhamos um plano de governo feito com responsabilidade, com pés no chão, desde que seja um projeto que eu acredite nesse projeto, meu nome está disponível. Tanto é que a gente já andou conversando com o partido aqui a nível de município, para que a gente possa fazer essa definição antes. A gente não pode deixar para a última hora, porque como são só 45 dias de campanha, como é que você vai elaborar um plano de governo a partir de abril, para começar essa campanha em agosto? Fica muito, muito, muito pequeno o prazo. Então, a minha proposta com o partido, caso seja eu o nome, né, é de que a gente resolva isso internamente até no final do ano, para a gente começar a trabalhar esse plano de governo, a trabalhar essas pessoas que vão caminhar junto com a gente. Então, mas há muita especulação, pessoas que trazem para a gente comentários que se ouve na rua, de coligação de A com B ou de B com C. Então, existe muita conversa nesse sentido. E várias delas meu nome está envolvido, mas a gente deixa bem claro que, de concreto, ainda não tem nada. Está faltando menos de um ano aí para a eleição, Maria. 11 meses para a eleição mais apertada, mais acirrada, né, que tende a ser essa de 2016.
as conversas já são muitas, né? Nas ruas já se fala muito sobre a eleição de 2016. Inclusive, existem levantamentos, né? Não é pesquisa porque não é científico, mas existem vários levantamentos com vários nomes de pessoas com determinado percentual de voto. Então, as pessoas já estão começando, os partidos estão começando a descobrir quem são verdadeiramente as pessoas que estão mais em evidência para trabalhar esses nomes. Mas ainda é muito cedo. E a gente até sabe que, se divulgar agora que o fulano ou ciclano é candidato, infelizmente, as pessoas já começam a ser alvo, né, de ataque, de mentiras, de fofocas. Infelizmente, a campanha, não só aqui em Patos, mas no país inteiro, ela vive muito disso, né, de querer denegrir a imagem dos outros. As pessoas acham que ganham uma eleição denegrindo a imagem dele, não é mostrando que ele é melhor do que o outro. E aqui em Patos isso a eleição presidencial, por exemplo, não acabou até hoje, né? Não acabou até hoje. E ganhou aquele que conseguiu falar mais mal do outro, né? Hora nenhuma se preocuparam em mostrar quem são eles, aqui eles vieram, quais eram os projetos deles. Eles queriam denegrir a imagem. Quem conseguiu denegrir mais, acaba ganhando. E isso aqui em Patos também não é diferente. Então, essa decisão para fora, essa decisão externa, ela realmente fica para a última hora. Mas a decisão interna do partido, essa deve ser tomada com muita antecedência para se organizar, para não fazer propostas indecentes, como a gente ouviu muito aí nessa última campanha. Hoje a gente tem visto aí o resultado disso, né? Infelizmente, as pessoas são carentes, gostam disso, e eu falo o seguinte, as pessoas às vezes falam, nós temos que mudar o político, nós temos que mudar muitos políticos, nós temos que mudar muito também a cabeça dos eleitores. Porque se os políticos estão lá, quem colocou são os eleitores. E falo assim, sem sombra de dúvida, Maurício, o político é o reflexo da sociedade que ele vive. Isso eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir constantemente para ver se as pessoas realmente começam a olhar a política de maneira diferente. A política, como está hoje, né, sem crédito, sem moral, as pessoas acham que tem que se afastar da política. Aí que é o contrário, aí que nós temos que aproximar, nós temos que participar e tentar escolher o melhor candidato. Porque quanto mais as pessoas de bem se afastarem, mais malandro, mais pilantra vai ficar e vai aparecer. Não tenha sombra de dúvidas, porque o malandro tem coragem. Né? Ele chega na cara dura, ele te promete, ele te vende um monte de ilusão e você acaba caindo. Mas se você tiver a par de tudo que acontece na política, do que é a realidade da política, você não vai ser convencido por essa pessoa. E esse cuidado tem que ter na hora de escolher o vereador também, né, Maria? A gente tem visto aí candidato, nos últimos anos, candidato que oferece o cargo de assessor, que é um bom cargo, que tem um bom salário, parece, se não me engano, são R$ 2.900 o salário do assessor, que sai oferecendo esse cargo de assessor para Deus e todo mundo. São 3 assessores só, não dá para colocar mais que isso lá não, né, Maria? E outra, Maurício, hoje, pela manhã, nós tivemos até uma discussão na rodinha, saiu o nome de alguns pré-candidatos a vereadores, e aí sai as conversas de o que fulano está prometendo, o que fulano está propondo, e a gente fica, sabe, estarrecido com o que a gente ouve. Tem pessoas falando que, olha, se eu ganhar, eu vou pagar a cirurgia do fulano, pagar a cirurgia do ciclano, pagar talão de água para isso, talão de luz para aquilo. Primeiro que a lei não permite isso. Não permite, Maurício, e esse não é o papel do vereador. Sabe? O vereador que chega na sua casa te oferecendo pagar isso, vaza fora, porque isso não é o perfil de vereador, não é o perfil de político que a gente precisa. O papel do vereador é fiscalizar, é legislar para o município, não para um determinado pessoa ou determinado segmento. Então a gente fica muito triste que tem pessoas que ainda têm essa ideia, o vereador, o candidato a vereador, que não sabe nem o que é o papel do vereador, e mais triste ainda porque tem eleitor que ainda gosta disso, que ainda acredita nisso. Então, a gente tem que melhorar muito, é onde a gente fala, a gente tem que melhorar muito o nível do nosso eleitor, para a gente, em consequência, melhorar o nível do nosso político. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos conversando com Amarildo Ferreira. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje a gente conversa aqui com o ex-vereador e atual secretário da Câmara Municipal, Amarildo Ferreira. Amarildo, a atual situação da Prefeitura de Patos de Minas preocupa? Aliás, eu me embananei aqui nessa pergunta, porque é complicado se fazer essa pergunta, né? Porque os números não foram apresentados. Não dá para a gente saber realmente o que está acontecendo. Mas dá para a gente ter uma ideia, porque a gente tem aí reclamação de fornecedores que não receberam, atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos municipais. É uma situação que preocupa, Amarildo? Com certeza, né, Maurício? Infelizmente, chegou nesse ponto, a gente tem conhecimento que realmente o orçamento ele diminuiu, não foi aquilo que era estimado, e isso, querendo ou não, tem esse impacto negativo. E teve algumas prioridades que poderiam ter sido feitas e não foram.
a gente ficou sabendo de repasse de verba, de subvenção para entidades que, às vezes, nem precisavam daquele dinheiro todo. Teve presidente de entidade que disse, não, eu não preciso desse dinheiro todo, eu devolvo um pouco, não consigo nem prestar conta. Mas eles priorizaram algumas entidades e deixaram algumas coisas que seriam outras prioridades para a população em geral para segundo plano. E o dinheiro não deu. Então, fizeram compromisso, o orçamento não foi realizado e o dinheiro não deu. Essa questão de falta de pagamento, ela é real. A gente sabe de história de vários fornecedores aí que estão passando dificuldades. Inclusive, ontem a gente esteve conversando com uma pessoa que trabalha para uma prestadora de serviço que falou, meu salário está atrasado porque a prefeitura não pagou meu patrão. E a gente sabe que isso realmente está na realidade do município hoje. A não prestação de conta, estão falando que é devido ao sistema, a mudança no sistema foi feita e o sistema não conseguiu acoplar o que estava antes. E já passaram, sim, mais de 50 dias, né, Maurício? Era 30 de setembro, hoje nós estamos aí 13 de novembro, e eles não conseguiram prestar conta. São 43 dias. 43 dias, né? Então, eles não conseguiram prestar conta para a Câmara Municipal, para a comissão, do que realmente foi efetivado. Nós sabemos que o município tem uma dívida muito grande com o IPREM. Esses parcelamentos que foram feitos, isso já é de várias gestões, não vamos dizer que é dessa gestão agora. Inclusive, essa gestão me parece que ele estava até pagando esse mês, segundo os comentários, não tenho certeza que ele já não conseguiu pagar a parte patronal, mas são financiamentos que foram feitos ao decorrer dos anos, Maurício. E isso, eu te falo assim com toda sinceridade, é um câncer para o município de Patos de Minas, essa dívida com o IPREM. A gente falando, conversando em off com muitas pessoas, o município hoje, ele não tem ideia do que ele tem de lote. O cadastro imobiliário do município está totalmente desatualizado. O município tem lote para todos os lados. Por que, então, não se cria um fundo imobiliário, pega esses lotes que estão lá, juntando mato, lixo, incomodando as pessoas, os vizinhos. Faça-se um leilão, paga-se essa dívida. Com certeza, você vai começar a respirar, já vai sobrar dinheiro para se investir em outras prioridades. Agora, o município está pagando juros caríssimos para o IPREM, que é a tabela price. Não existe investimento nenhum que o IPREM possa fazer que vai dar mais do que o município está pagando para ele. E com um monte de lote, parado, juntando lixo, dando trabalho, o município não dá conta de fazer essa limpeza. Ou seja, estão pagando caro com o patrimônio parado. Então, vários desses lotes, Maurício, com certeza, não vão fazer falta nenhuma ao patrimônio público. Poderiam muito bem ser leiloados. Acho que tem que ter essa força de vontade, tem que fazer esse levantamento, onde estão esses lotes, que são muitos, e o que isso vale hoje. E vão pagar essas dívidas, vão parar de pagar juros. Se você tem um patrimônio, para que você vai pagar juros? Então, na situação que se encontra o município hoje, Maurício, qualquer ação que possa te gerar uma certa economia ou não te gerar uma certa despesa, ela é bem-vinda, porque a corda está no pescoço, a água já está chegando no nariz, não tem como mais respirar. E não é só no município, o governo do estado também, não sei se vocês perceberam aí, viram, ontem saiu uma reportagem que ele vai cortar a própria carne, coisa que deveria ter feito aqui no município e ainda não fez. Ele vai dispensar 1.800 cargos comissionados. A proposta é nesse sentido. Algumas autarquias elas vão deixar de existir, como a Rural Minas, a Coab, são 4 autarquias, outras 2 não me lembro o nome. Só essas autarquias está previsto para o orçamento de 2016 300 milhões. E desses 300 milhões, quase 50% será para folha de pagamento. Então, ou seja, essas autarquias vão voltar para as secretarias aonde eram ligadas, as pessoas não vão ficar no prejuízo, não vão ter falta daquele serviço, mas vão economizar em termos de pessoal. Então, isso deveria ser feito aqui no município também. Aqui existem algumas secretarias que possam ser acopladas uma na outra, que não vai fazer diferença nenhuma para o município, as coisas vão continuar acontecendo e, consequentemente, vai diminuir a despesa, principalmente a despesa com o pessoal. Porque se não fizer uma reforma administrativa aqui no município de Patos, não adianta sair Pedro, entrar Amarildo, ou Zé, ou João, que não vai resolver, Maurício. Vai ter que cortar na própria carne. É onde eu falei da não mudança na lei eleitoral da reeleição, porque a pessoa que entrar nessa próxima administração, ela vai ter que ser profissional. A prefeitura vai ter que ser uma empresa, Maurício. Ela não vai dar o lucro, mas ela não pode ter prejuízo. Ela não pode gastar mais do que ela arrecada. E, para fazer isso, você começa a fazer cortes aonde? Onde você acha que não tem necessidade. Tem setores... Tem muita coisa sem necessidade que está sendo gasta por aí. Justamente. Então, tem muitos cargos aí, Maurício, que não precisariam. Foram criados para acomodar, para pagar a favor político. Então, isso, anteriormente, foi acontecendo, as pessoas foram deixando. Só que chegou agora num ponto que é insustentável. Então, tem que se cortar na própria carne, não tem outra maneira. Então, a vantagem de não haver essa reeleição, porque quem ganhasse já ia lá, já ia cortar, já sabia que não ia ter reeleição, faria aquilo que deveria ser feito. Agora, enquanto fica nessa eminência de querer o voto para ser reeleito,
as pessoas ficam com medo de tomar esse tipo de atitude. Mas chegou num ponto que não vai ter jeito, vai ter que tomar. E acho que aqui em Patos passou da hora, porque a situação é grave, são vários fornecedores que estão sem receber, e isso, Maurício, nesse Natal, por exemplo, não paga fornecedor, provavelmente não consegue pagar o 13º do servidor. Então, isso para o comércio também vai ser um impacto muito grande, o comércio não vai vender, o prefeito não vai arrecadar, né? Então, é um efeito cascata negativo. Essa questão do 13º salário, se não me engano, eu não tenho essa informação precisa, mas me parece que o próprio governo federal ele faz uma reserva de caixa e aí no final do ano ele repassa esse dinheiro para os municípios para quitar 13º. Não tenho certeza, mas existe uma informação de que existe esse recurso para ser repassado para os municípios no final do ano. Tomara que isso realmente aconteça. O Carlos, Amarildo, está perguntando aqui, olha, o nosso tempo está acabando aqui, Carlos, e o Amarildo, inclusive, já até respondeu essa pergunta aqui, mas eu vou só reforçar. Ele pergunta se você pretende ser candidato a prefeito nas próximas eleições, e ele faz uma segunda pergunta que não vai dar para você responder aqui, porque não vai dar tempo, nós temos só mais um minuto, Amarildo, sobre a questão da sua pretensão para as próximas eleições. Bom, Carlos, como eu falei no início, meu nome está à disposição do partido, nós já entramos naquela outra campanha passada, já pensando nesse segundo momento, está à disposição do partido, desde que a gente defina isso com antecedência, desde que a gente faça um plano de governo que a gente acredita que possa ser realmente executado, desde que as condições que a gente propõe para o partido elas sejam aceitas. Nessas condições, o meu nome está disponível. Agora, se for para um projeto que eu não acredito, com certeza eu não tenho disponibilidade, eu não tenho essa vaidade de ser candidato a prefeito de forma nenhuma. Isso eu já deixei bem claro, tanto para o partido a nível municipal, a nível estadual, e as pessoas que me conhecem sabem bem disso. Então, acho que eu tenho um nome a zelar, e eu não vou me aventurar, né, em qualquer situação, simplesmente para ter o status de ser prefeito de Patos. A principal demanda hoje do município é resolver essa questão financeira, Amarildo? Maurício, se não resolver a questão financeira, não resolve mais problema nenhum, porque tudo demanda de dinheiro. Então, ou você faz um caixa forte, ou você começa a gastar de acordo com o que você está arrecadando, ou nada mais vai funcionar. Não vai funcionar a saúde, não vai funcionar a educação, a infraestrutura, porque sem dinheiro você não consegue fazer nada. Então, você tem que atacar o mal pela raiz, né? Então, é isso que está faltando aqui em Patos. Como é que eu vou administrar um município que gasta muito mais daquilo que ele arrecada? Eu tenho que tentar adequar isso de uma certa maneira. Então, é onde eu falo. A prefeitura tem que ser tratada como uma empresa. Ela não precisa gerar lucro, só que ela não pode ter prejuízo, né? Ela tem que saber administrar. Quais são as prioridades? São muitas. A gente consegue atender todas? Não. Mas quais são? O que é mais importante para a sociedade nesse primeiro momento? Então, é isso que tem que ser feito. Primeiro, conserta, faz-se o dever de casa, coloca as contas em dias e aí começa a fazer esse trabalho, né, de tentar atender, pelo menos, parte da demanda da sociedade. Ok. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Quero aproveitar esse finalzinho aqui para mandar um abraço para o meu parceiro, amigo, colega, que está fazendo aniversário hoje. 43 anos. É isso, Gustavo? O Gustavo, que vai ser papai daqui a pouco, semana que vem. Felicidades duplas aí, viu, Gustavo, para você. Amarildo, e agradecer aqui a sua presença, a sua participação aqui com a gente, no Opinião Regional, atendendo mais uma vez o nosso convite. Obrigado, boa noite. Maurício, eu que te agradeço. Obrigado a todos pela paciência com a gente, né? E estou sempre à disposição. As pessoas que me viram na rua podem perguntar, eu não tenho segredo com ninguém. E se, assim que decidir alguma situação a meu respeito, pode ter certeza que eu terei o maior prazer em estar divulgando. Tá? Eu quero ser diferente dos que estão aí, de guardar segredo. Mas eu só vou aceitar essa candidatura se realmente for um processo que a gente acredita que possa dar certo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você vai ficar agora com Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir. O telefone é o 3822-7636. Você liga lá, marca seu horário, né, e fica bonito lá com a equipe do Hélio e da Neiva, ok? Nós vamos ficando por aqui então. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Boa noite, até lá.